de repente eu percebi que a distopia também, na vida real, ela tinha sido normalizada. Mas São Paulo é uma cidade que você transita no centro, nos Jardins, na Vila Madalena, em Higienópolis. Você transita por esses bairros que são da classe média e da média alta, e no meio disso, inúmeras pessoas morando na rua, nas piores condições. Então, como se a vida utópica, daqueles que podem viver bem, que têm dinheiro, emprego e tal, e a vida distópica daqueles que vivem mal, fossem duas vidas iguais, como se não tivesse problema nenhum, na verdade, nessa vida distópica que está sendo experimentada por uma parcela imensa da população. E é claro que, numa outra instância, a gente vê toda uma estética, né? Dá para fazer essa leitura, que eu me esmerei no livro de tentar mostrar isso, como tem uma construção estética, ou seja, uma construção da imagem, daquilo que se apresenta no nível da aparência e que vai incidir sobre a percepção das pessoas. Então, por isso também que as pessoas não percebem, elas não percebem o que está acontecendo atrás desse fenômeno, né? Elas não entendem porque elas estão, todos nós na sociedade, somos convidados a nos satisfazer com o visível mais imediato. Então, o que está em jogo é um trabalho sobre a percepção das pessoas, para que elas acreditem que isso, que é o mais imediato, é o melhor dos mundos possíveis e ele está aqui disponível. E, claro, isso é digamos, um jogo estético de um sistema econômico-político. Tocou em vários pontos importantes. Essa percepção distópica, eu acho que começa a chamar muita atenção. E a outra coisa, Márcia, é perda da utopia. Eu não sei, eu não sou uma especialista, você vai conseguir esclarecer isso muito melhor para a gente, mas essa epidemia que a gente vive de jovens com problemas, de problemas de saúde mental, sabe? Você tem uma epidemia, enfim, de jovens que estão em situação de saúde mental muito difícil. Eu acho que é a perda da utopia. Eu acho que a minha geração tinha uma utopia, outras gerações... A geração da Sofia, eu acho que já perdeu essa utopia. Isso se perdeu, não tem mais isso. Isso eu acho que está na raiz do problema de muitos jovens. E acho que é um problema realmente das gerações que vieram depois da Guerra Fria. Porque foi na Guerra Fria que começou e se desenvolveu com muita força esse combate, esse massacre, essa proibição, né, de pensar a alternativa. Então, aquela ideia da Margaret Thatcher de que não existe alternativa ao neoliberalismo, ao capitalismo e ao neoliberalismo, que seria a sua forma mais avançada, isso realmente pegou. Então, esse é um problema sério, porque a gente, para poder construir uma sociedade, qualquer uma, a gente precisa ter esperança. Então, o jogo é acabar com a esperança em alternativas, porque assim as pessoas não vão ter imaginação, inclusive. Não existe esperança sem imaginação, nem imaginação sem esperança, uma coisa anda junto com a outra. E o pior é que toda essa esperança, ela foi já introduzida como que confirmada, entre aspas, no capitalismo. Então, é como se no capitalismo, o capitalismo mesmo, o mundo das mercadorias, do jeito que ele está desenhado, no seu design atual, na maneira como ele se oferta às pessoas, ele se colocaria no lugar da utopia. Então, ele diz, eu sou a utopia. A Disneylândia, o que eu chamo no livro de Disneylandificação do mundo, né? Essa aquilo que eu chamei também de parque tematização do mundo. Então, você vai criando mundos e esses mundos são todos estandartizados. E aí tem o mundo dos ricos, o mundo dos pobres, todo pré-desenhado, é tudo design. Então, aquela estética para os pobres, aquela estética para os ricos, todos os padrões, as questões de distinção, porque não importa só você ser rico, ou seja, ter muito dinheiro ou capital, o importante é também você parecer. E, sobretudo, para quem não é tão rico, é importantíssimo parecer rico e assim por diante. Então, a gente vê isso, enfim, pelo mundo afora, nos mais diversos países.
E sem dúvida, na nossa geração, quem ainda foi educado a partir de, enfim, esse século XX que carregou várias promessas revolucionárias, né? Uhum. Para a gente ainda há esse patamar, a gente pode dizer, né? Uma espécie de vetor conceitual de que o mundo tem que ser melhor. Mas as gerações posteriores a essa Guerra Fria, em que Estados Unidos e o bloco soviético se combatiam um ao outro, essas gerações elas não têm mais esse parâmetro e isso significa a vitória, digamos, do imperialismo americano com a sua estética. Eu falo muito da coisa estética porque eu acho que ela nos ajuda, a relação estética com a política, uma análise estético-política, ela nos ajuda a entender muita coisa que as leituras mais, vamos dizer assim, positivistas das ciências políticas, sociais, não nos permitem ver. Então, toda essa teatralidade da política não é só da política. Se a gente vai analisar eleições, por exemplo, fica facílimo você descobrir quem é que vai se eleger e quem é que não vai. Mas também a teatralidade da economia. Então, por que parecer rico? Né? E qual é a estética que permite isso? Isso, sem, digamos assim, essa distinção estética, que é um assunto de certos sociólogos, como Pierre Bourdieu, por exemplo, sem a distinção como um valor, a distinção que faz, de repente, eu que pego o avião, digo que o aeroporto está cheio de pobres, né? De gente que não devia estar ali, como a gente já viu acontecer no Brasil. A gente viu muito isso no primeiro governo Lula, quando teve um processo de inclusão muito forte. Então, e aí o rico perdeu a distinção que fazia ele parecer rico e ele precisava do pobre, do pobre alienado daquele processo. O pobre tem que parecer pobre para ele poder parecer rico. Esse é um padrão. Mas isso é uma coisa impressionante, Márcia, porque é o seguinte, a inclusão trouxe uma riqueza maior para os ricos, inclusive, porque você teve, por exemplo, as universidades privadas ganharam muito dinheiro, tanto que abriram capital, lançaram ações em bolsa. Por quê? Porque foi essa inclusão que permitiu. E mais, enfim, teve marcas e uma série de empresas cresceu muito com a inclusão. Mais pessoas consumindo, na verdade, foi isso. E essas pessoas, então assim, essa rejeição é um paradoxo, porque você está rejeitando algo que está fazendo você, inclusive, ficar mais rico, né? E o problema, realmente, esse paradoxo, ele é visível, né? Mas o problema é que as pessoas não racionalizam dessa forma. Quando a gente fala de estética, a gente está falando do reino dessa sensibilidade que é também irracional. Como é que a pessoa vai racionalizar uma emoção que ela tem? A necessidade, por exemplo, de parecer superior, que tem a ver com uma coisa que eu escrevi num livro anterior a esse, que é o complexo de vira-lata. A nossa elite, entre aspas, ela é super vira-lata.